Meus amigos e minhas amigas, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Essas são minhas vacas, esse é o sítio Capim Moiado. Eu sou o agrônomo Fabrício Andrade. Hoje o vídeo é sobre milheto. Milheto, essa cultura pedida por muitos inscritos. Todo mundo pediu para poder falar sobre milheto, na utilização do milheto para silagem. Nós vamos dizer para você tudinho sobre essa cultura. Se dá leite, se não dá leite, se é bom para vaca de leite, se é bom para gado solteiro, se é difícil de plantar, se perde com a seca, se dá praga, se não dá praga, se tem doença, se não tem doença. Fique aqui no vídeo que hoje você vai descobrir e vai aprender muita coisa sobre essa cultura, que é uma cultura pouco explorada e que precisa ser conhecida por todos nós. Lembrando que os vídeos que eu faço é sempre de coisas que eu já vivenciei. Tem algumas pessoas pedindo para poder fazer vídeos sobre algumas culturas, mas como eu não vivenciei essa cultura, então eu não posso falar sobre ela, porque eu não tenho autoridade para falar de uma coisa que eu não conheço. O milheto, já plantei o milheto, já trabalhei com milheto, já produzi milheto, já em algumas ocasiões aí, produtores que já plantaram milheto que eu atendia. E num outro vídeo vou falar sobre palma forrageira, porque já trabalhei com palma forrageira também, eu já mexi com palma forrageira, mexi assim, eu fiz um campo experimental, pude acompanhar um pouco sobre a palma forrageira, então eu vou falar para vocês no próximo vídeo sobre a palma forrageira, mas hoje é sobre milheto. Então vamos lá, o que é esse tal de milheto? Milheto é um milho pequeno, milheto é o primo do milho, porque a palavra milheto parece com milho. O que é o tal do milheto? Milheto, para quem não sabe, para quem sabe também, é uma cultura, é uma planta da família do milho, da família do sorgo, da família dos capins. É uma gramínea, ou agora nós chamamos de poácea, né? Antigamente falava gramínea, agora fala poácea, que são essas plantas monocotiledôneas, que quando sai do solo, sai com um cotilédone só. Elas são muito conhecidas no meio nosso. Alguns conhecem como capim, outros conhecem como mato, enfim. Você tem aí a folha estreita na sua propriedade de todas as formas. Pé de galinha, braquiária, Tanzânia, mombaça, maçai, capiaçu, capim-napier, milho. Ou seja, todos nós que lidamos com a roça, nós trabalhamos algum dia ou vivenciamos com a folha estreita, com a poácea. Então o milheto é da mesma família. O milheto tem origem lá no continente africano. Então essa planta é do calor mesmo, é do lugar onde não chove, é de um lugar onde é seco. E ela evoluiu nesse continente. Eu não me lembro, se estiver errado alguém me corrija aí, no continente africano, mais especificamente na África do Sul, que é um país, né? Então aí essa planta evolui lá, as pessoas que lá plantam essa cultura para colher o grão dessa cultura, porque para quem não sabe, o milheto, ele tem um grãozinho, tem uma panículazinha, essa panícula tem grão, então já começa a ficar melhor, porque a gente já sai daquele estigma de mexer com esses capins que não tem grãos, que não tem amido, como é o caso, por exemplo, dos capins elefante, napier, capiaçu, até a própria cana-de-açúcar, né, que tem carboidrato, mas o carboidrato dela é a sacarose, é um carboidrato menos nobre do que o carboidrato amido. Você pode ver que você consegue fazer bolo de milheto. Você pega o milheto, colhe o grão, você consegue fazer pão, você consegue fazer bolo, você consegue fazer um biscoito. Inclusive lá na África, eles usam muito essa planta na culinária, para poder fazer comida, para poder fazer pão. Porque não tem outra cultura que aguentaria esse tranco, esse rojão de seca africana, que não fosse o milheto. Sorgo, muito difícil, milho nem sequer, não sai nem do chão. Então a cultura milheto é uma cultura que os africanos plantavam ou ainda plantam essa cultura para tirar o grão e para fazer farinha. Então toda planta que tem grão, pessoal, é nobre. Toda planta que tem grão, ela vai ser boa para vaca. Vaca de leite gosta de planta que tem grão. Por quê? É só você fazer analogia. Você consegue fazer bolo de milho, você consegue fazer bolo e pão de sorgo, você consegue fazer bolo e pão de milheto, só que você não consegue fazer bolo nem pão de capiaçu, de cana, por exemplo. Por quê? Porque o carboidrato que lá está
não é nobre igual os carboidratos que tem aqui no caso dos grãos. O que são os grãos? Os grãos é a glicose que vai se acumulando lá, uma em cima da outra. A glicose sai da fotossíntese, passa no floema, chegando no grão, e ela vai acumulando. Acumula um pouquinho hoje, acumula um pouquinho amanhã, depois de amanhã mais um pouquinho. Vai acumulando e se transforma em outro tipo de carboidrato. Olha só que mágica, que alquimia que Deus faz. A glicose vai se acumulando uma em cima da outra até se transformar em amido. Então o que é o amido? É a transformação da glicose em amido, pronto. Então é a molécula de glicose, que é uma molécula mais simples, transformando em uma molécula mais complexa, que é o amido. Então várias glicoses encostando uma na outra e se acumulando pertinho uma da outra, elas se fundem e viram um outro tipo de açúcar mais nobre, que nós chamamos de amido, que faz a gente comer pão, que faz a gente comer qualquer coisa, faz a gente engordar, e inclusive faz as vacas dar leite pra caramba. Então o amido que está presente no milheto é um amido utilizado lá na África, porque eles precisavam de alguém tem que produzir amido aqui. Alguém tem que fazer amido aqui nesse lugar seco onde é que não tem água. Então quem é que vai produzir amido aqui? Alguma planta que produza grão. E qual planta é essa que produz grão? E aí foram pesquisando. O milho não dá, porque o milho sofre demais com a seca e não consegue produzir em região seca. O sorgo até que consegue, mas numa região igual essas regiões africanas, nem o sorgo dá conta. E aí chegaram no milheto. O milheto então é uma planta bem difundida lá naquele continente. E de uns mais ou menos, eu lembro que em 2010 eu plantei a primeira lavoura de milheto aqui nos produtores que eu atendia. O milheto chega então aqui no ano 2000, 2005, por aí, chega aqui no Brasil como uma cultura alternativa para quem está em região seca e quer produzir amido para dar para o gado. Plantamos o milheto aqui. O milheto é uma cultura extremamente resistente. Praga, não teve nenhuma praga. Se tiver dando praga por aí, alguém fala, alguém digita no comentário, mas até então não tem notícia de praga no milheto. No sorgo tá dando pulgão, tá, pessoal? Eu não sei se eu falei no outro vídeo, o sorgo tá dando muito pulgão e uma outra doença que é a mela. Agora, no caso do milheto, eu não tenho notícia nenhuma de praga. O milheto é uma cultura que você vai plantar ela com um disco de sorgo, porque o tamanhozinho do grão é parecido com o tamanhozinho do grão do sorgo. Então você pega o disco, a peneira que você vai usar lá na plantadeira, é a mesma coisa que você planta o sorgo. Você vai colocar em um espaçamento de 50 centímetros e vai colocar por volta de 12 a 15 sementes por metro. É uma cultura que precisa de mais pouquinha água para ela chegar no ponto de ensilar, e o ponto de ensilagem do milheto é por volta aí dos seus 70 dias de idade. Então enquanto o sorgo e o milho levam 110, de 100 a 110 dias para ficar pronto, o milho fica pronto até com menos dias, tá? Se for na época do verão aí com sol muito quente, o milho chega até com 90 dias. O sorgo um pouquinho mais tardio, com 100 dias até 110 dias, dependendo da situação. O milheto chega com 70 dias. 70 dias ele está no ponto certinho de ensilar. Agora, qual que é a desvantagem do milheto? A desvantagem do milheto, pessoal, é que quando o milheto passa muito do ponto, ele fica muito fibroso. O milheto já é uma planta muito fibrosa em relação ao milho. A gente sempre compara os volumosos com a silagem de milho. Por quê? Porque é a silagem mais nobre, a silagem que dá mais leite. Então, quando você pega a planta do milho, ela tem menos fibra do que a planta do sorgo. A planta do sorgo tem menos fibra do que a planta do milheto. Então, o milheto dos três é o que tem mais fibra. Então, se passou um pouquinho do ponto de colheita, ele vai ficar muito fibroso. A taxa de passagem, que é a velocidade com que essa planta vai se digerir dentro do rumen da vaca, é menor, ela vai ingerir menos e vai produzir menos leite. O milheto também, pessoal, ele pode ser usado como pastejo. Você pode plantar o milheto para as vacas pastejarem. Só que ele não aguenta muito tempo igual as braquiárias, igual os pânicos. Você vai ter aí um pastinho de sei lá, nós não podemos falar que é pasto de inverno, porque pasto de inverno seria aveia, azevém. O milheto não gosta de inverno, ele gosta de calor. Então seria um pasto temporário, vamos dizer assim. Mas o bom do milheto é você usar ele como silagem. A silagem do milheto, então, é uma silagem inferior à do sorgo, a do sorgo é inferior à do milho. É uma alternativa que você pode usar na sua propriedade, desde que você tenha plantadeira, tá bom? Se você não tem plantadeira, nem pense em mexer com isso.
E eu recomendo milheto para quem está em regiões quentes que não chove. Região quente que tem pouca chuva, você pode usar o milheto. Região que chove, não inventa moda, fica no milho mesmo. Vai aprender a trabalhar com essa cultura que é melhor para você. A categoria animal que você vai usar o milheto pode ser até vaca de leite, porque lá tem amido, desde que seja numa região que não chove, tá bom? O que mais, hein, pessoal? O milheto, pessoal, é uma cultura ainda não muito desenvolvida nas empresas que vendem semente. Então você pesquisa aí na internet. Eu lembro de uma semente, acho que é sementes... É o ADR 500, ADR 500. Eu plantei essa variedade de milheto. É um milheto que cresce, é um milheto pacilo, tá? Então tem milheto que é utilizado hoje para cobertura morta, para quem trabalha com plantio direto. Aí o produtor colhe a soja e planta aquele milheto a lanço para ele poder fazer a cobertura morta, adubação verde. Aí você tem que perguntar para a empresa que vai te vender se aquele milheto vai crescer, vai ficar bom para silo, ou se aquele milheto é um milheto mais rasteiro para fazer cobertura morta. O ADR 500 eu lembro que ele era um milheto que servia para silo. Agora, eu nem sei se existe esse milheto mais. Se não existir, aí vocês me perdoem, porque esse vídeo aqui é um vídeo espontâneo. Não estou fazendo propaganda para ninguém. Eu me lembro que era isso, era um tal de ADR 500. Pesquisem aí se você se interessar depois pelo milheto. Se não for esse milheto que é para silo, você vai ligar na empresa lá que produz o ADR 500 e você vai perguntar qual que é o melhor milheto para silo, e com certeza já está surgindo aí um monte de milheto também no mercado para você fazer silo. É só você não ter preguiça e você ir lá e procurar. Bom, no mais é isso, eu agradeço por você ter ficado comigo até agora. Curte, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.